Roque estava voltando do celeiro, horas antes do casamento da filha, quando escutou a voz do genro pela janela entreaberta. E o que ele ouviu tirou o ar do peito dele. Leandro estava dizendo que a filha dele era só um caminho, que o casamento era uma armadilha e que a fazenda, construída com 40 anos de suor, não estaria mais nas mãos da família em menos de um ano. Roque não gritou, não bateu na porta, ele esperou. E o que ele fez naquela madrugada, ninguém no altar estava pronto para ver. A fazenda Boa Vista não era grande nem pequena, era exata. Exata no tamanho que um homem consegue cuidar quando trabalha de segunda a segunda, sem parar, por quase 4 décadas. Roque Marinho tinha 62 anos, costas curvadas de quem carregou peso demais cedo demais, e mãos que pareciam feitas de outra matéria que não carne. Mãos de quem arou, plantou, consertou cerca, puxou bezerro, enterrou gado, levantou paiol e não parou mesmo quando o corpo pedia. A fazenda era dele. Mas mais do que isso, era a prova de que ele havia existido. Quando a esposa morreu 5 anos atrás, Roque ficou com um silêncio dentro de casa que ele não sabia como preencher. Começou a acordar mais cedo. Ia ao campo antes do sol aparecer. Ficava lá até a luz sumir. Não porque fosse necessário, porque era o único jeito que ele conhecia de continuar. Ana Clara foi quem encheu a casa de novo. A filha tinha 26 anos e uma cabeça que Roque admirava sem conseguir explicar direito. Ela estudou finanças, voltou para a fazenda, assumiu as contas, reorganizou tudo que estava bagunçado e ainda sobrou tempo para sentar com o pai na varanda toda noite e tomar café. Eles não precisavam falar muito. A presença já bastava. Leandro Vasconcelos chegou há pouco mais de um ano. Representante de uma empresa de agronegócio, 30 anos, jeito educado, paciência de quem sabe ouvir. Apareceu primeiro numa feira regional, depois voltou com uma desculpa de negócios, depois ficou para jantar, depois virou presença constante. Roque observou tudo com a cautela de quem viveu o suficiente para saber que homem que aparece rápido demais sempre quer alguma coisa. Mas Leandro parecia diferente. Perguntava sobre a terra com interesse genuíno. Ajudava no que era preciso, sem ser chamado. Tratava Ana Clara com respeito. Ouvia ela falar, discordava quando achava certo discordar. Roque foi cedendo devagar, como quem afrouxa uma corda que estava apertada há tempo. O pedido de casamento veio num domingo de tarde, com a fazenda cor de laranja no fim do dia. Leandro pediu para conversar com Roque antes. Perguntou com cuidado, com respeito. Roque olhou para ele por um longo momento e disse que quem decidia era Ana Clara. Ana Clara disse sim. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Naquelas semanas, a casa ganhou um movimento diferente. Parentes chegaram de longe, vizinhos passavam mais vezes. A cozinheira Dona Benta reclamava que nunca tinha folgado tanto quanto agora, porque nunca havia cozinhado tanto. Havia alegria, havia barulho bom. E havia Roque, sentado na varanda toda a noite tomando o café e tentando entender por quê, mesmo com tudo aquilo, uma coisa pequena e indefinida dentro dele não descansava. Ele atribuiu ao luto, a saudade da esposa pesando num momento que ela deveria estar presente. Engoliu a inquietação e foi dormir. Mas na madrugada antes do casamento, o sono não veio. Eram quase 4 da manhã quando Roque desistiu de forçar. Levantou, calçou a botina sem fechar os cordões, pegou a lanterna e saiu. Tinha um bezerro novo que ele queria checar. A mãe estava nervosa desde o dia anterior. Era um pretexto, mas a fazenda sempre tinha um pretexto quando ele precisava andar. O ar estava frio e limpo. O céu cheio de estrelas que a cidade nunca deixa aparecer. Roque caminhou pelo pasto, chegou ao celeiro, viu o bezerro quieto e a vaca mais tranquila.
Ficou ali um momento, encostado na madeira velha, ouvindo o silêncio que ele conhecia desde menino. Foi na volta que passou pela janela. O quarto de hóspedes ficava nos fundos da casa, no caminho entre o celeiro e a porta da cozinha. A janela estava entreaberta e havia uma luz dentro, fraca, de celular. Roque ia passar direto. Foi a voz que parou os pés dele no chão, a voz de Leandro. Calma. Precisa. Com um tom que Roque nunca havia ouvido naquele homem em mais de um ano de convivência. Era a voz de alguém dando ordens, não conversando. Falava com alguém que chamava apenas de o doutor. E o que dizia destruiu cada pensamento tranquilo que Roque havia tido nos últimos 6 meses. Roque ficou parado na escuridão, a lanterna apagada na mão, sem conseguir mover um músculo. Quando a voz parou, ele ficou ali mais um tempo. Depois olhou para o céu escuro e respirou fundo, como faz quem precisa entender uma coisa enorme num espaço muito pequeno de tempo. Então, foi para o escritório, fechou a porta sem fazer barulho e começou a trabalhar. O casamento era em menos de 4 horas e em algum canto da sua cabeça, uma memória antiga começou a se mexer. Uma memória que ele pensava ter guardado fundo o suficiente para nunca mais precisar. O escritório de Roque era pequeno e cheirava a papel velho. Uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras, um armário de aço com a tinta descascando nas bordas. Em cima da mesa, uma xícara de café que ele havia esquecido da noite anterior. Ele não ligou a luz grande. Acendeu só o abajur do canto, o suficiente para enxergar sem iluminar a janela. Ficou sentado por um momento, as mãos abertas sobre a mesa, tentando organizar o que havia escutado. A conversa de Leandro tinha sido curta. Menos de 3 minutos. Mas 3 minutos eram mais do que suficientes. Ele havia dito que o casamento estava confirmado, que a parte sentimental estava resolvida e que assim que os papéis fossem assinados, a movimentação poderia começar. Falou de uma procuração, de dívidas que seriam contraídas em nome conjunto, de uma empresa comprando a terra por valor de recuperação. Tudo dito com a naturalidade de quem está revisando um cronograma de trabalho. Então, numa pausa curta, Leandro havia dito mais uma coisa. Eu sei que ela não merece isso. Roque ficou olhando para a parede. 3 palavras que não mudavam nada no plano, mas que provavam que Leandro sabia exatamente o que estava fazendo. Homem que não sabe que está errando ainda tem conserto. Homem que sabe e faz mesmo assim é outra coisa. Ele pegou o celular e foi direto à pasta onde havia tentado gravar. O áudio estava lá. 28 segundos. Apertou play e escutou com o volume baixo, quase no ouvido. A gravação começava no meio de uma frase e cortava antes do trecho mais comprometedor. O que havia gravado era vago. Poderia ser qualquer coisa, uma negociação qualquer, nada que convencesse ninguém que não já soubesse o que procurar. Roque desligou o celular e ficou em silêncio. Precisava de mais. Precisava de algo concreto, do tipo que não deixa dúvida. E tinha menos de 4 horas. Foi ao armário de aço. Abriu a gaveta de baixo, a que ficava sempre travada com um cadeado pequeno e enferrujado, cuja chave ele carregava no chaveiro da caminhonete. Lá dentro havia documentos antigos, escrituras, contratos de quando comprou os primeiros alqueires. E no fundo, numa pasta de papelão amarelada com a borda colada com fita adesiva ressecada, havia algo que ele havia guardado sem ter certeza se um dia precisaria. O processo de 22 anos atrás. Ernesto Vasconcelos. Esse era o nome. Um homem que Roque havia conhecido brevemente, numa disputa que durou quase 2 anos e custou dinheiro que ele não tinha. Ernesto havia aparecido com documentos dizendo que parte da terra da Boa Vista havia sido vendida ilegalmente ao pai de Roque décadas antes. Os documentos eram falsos. Um perito havia provado isso, mas a luta foi longa e suja. Ernesto perdeu.
Saiu da comarca destruído e humilhado, devendo a advogados dos dois lados. Roque havia guardado tudo, por precaução, porque era homem que não jogava papel fora. Agora, abrindo a pasta e passando os olhos pelos documentos amarelados, uma coisa ficou clara. Leandro Vasconcelos era filho de Ernesto. O sobrenome estava ali, impresso no papel, ligando um ao outro com a precisão fria de um fato que nunca havia sumido. Só havia esperado o momento certo para voltar. O pai havia tentado, perdeu, e criou o filho com a narrativa de que a terra havia sido roubada e um dia voltaria para a família. Roque fechou a pasta devagar. Não era coincidência. Nunca havia sido. O problema era que aqueles papéis provavam a história do pai, mas não ligavam Leandro diretamente ao esquema atual. Eram passado, não presente. Ele precisava de algo do agora. Ligou para o Zé Tobias, o capataz, mesmo sabendo que era quase 4:30 da manhã. Zé Tobias atendeu no segundo toque. Homem que dorme leve, igual Roque. Tobias, preciso que você verifique um nome no cartório assim que abrir. Leandro Vasconcelos. Qualquer documento, qualquer registro, qualquer coisa que ligue ele a uma empresa comprando terra na região. Houve uma pausa curta do outro lado. Hoje é dia do casamento, seu Roque. Eu sei, por isso estou ligando agora. Zé Tobias não fez mais perguntas. Disse que estaria no cartório assim que abrisse e desligou. Roque ficou esperando, folheando os papéis antigos, sem conseguir parar. A cada página, a raiva crescia um pouco. Mas era uma raiva fria, do tipo que não grita nem chora, do tipo que trabalha. Foi às 5:30 que ele ouviu um barulho no corredor. Passos leves, conhecidos, a porta do escritório abriu devagar e Ana Clara entrou com um pendrive na mão e olhos que claramente não haviam visto travesseiro nessa noite. Ela estava de pijama, o cabelo preso às pressas e tinha no rosto aquela expressão que Roque conhecia desde que ela era criança. A expressão de quem descobriu alguma coisa que não queria ter descoberto. Eles se olharam por um momento sem falar. Ana Clara colocou o pendrive em cima da mesa. Depois, colocou do lado uma folha impressa com o que parecia ser um contrato. Eu encontrei isso no computador que a gente usa aqui em casa, numa pasta que ele deixou para eu revisar. Ela não precisou dizer o nome. É um contrato de intenção de compra da Boa Vista, assinado por ele como representante de uma holding, datado de 4 meses atrás. Roque olhou para o papel, depois olhou para a filha. 3 semanas antes do pedido de casamento, ela completou, com a voz firme de quem já passou pela parte do choro sozinha, num quarto escuro, e chegou do outro lado. O escritório ficou quieto por um tempo que nenhum dos dois soube medir. Lá fora, a fazenda ainda estava escura. Os pássaros ainda não haviam começado. Era aquele momento da madrugada em que o mundo parece suspenso. Roque abriu a pasta amarelada e empurrou os documentos antigos na direção dela. Ana Clara leu. Demorou alguns minutos, passando página por página, e Roque viu o momento exato em que ela entendeu tudo. Os ombros baixaram um pouco, os olhos fecharam por um segundo. Pai e filha. Os dois chegando ao mesmo lugar por caminhos diferentes, na mesma madrugada, sem combinação. Roque ia falar quando Ana Clara levantou a mão. Eu sei o que você quer fazer, ela disse. Mas não vai ser assim. Ele esperou. Você não vai parar o casamento. Ela pegou o contrato de volta e olhou para ele com uma clareza que Roque só havia visto nos olhos da esposa em momentos muito sérios. Vou fazer isso, no altar, na frente de todo mundo. Roque abriu a boca, fechou. Não era impulsividade. Ele conhecia a filha de sobra para saber a diferença. Era decisão, era frieza. Era de uma mulher que havia passado semanas suspeitando em silêncio, havia encontrado a prova sozinha, havia chorado o que tinha que chorar, e agora estava do outro lado.
O casamento era em menos de 3 horas. E agora os dois precisavam decidir cada detalhe do que viria a seguir. Porque quando aquilo acontecesse, não poderia haver vacilo. Ana Clara foi buscar café. Não porque precisava de cafeína. Precisava de 2 minutos sozinha na cozinha para respirar antes de voltar. Roque ficou no escritório com os papéis espalhados na mesa e a cabeça trabalhando. Ele pegou o contrato que a filha havia trazido e leu com cuidado, linha por linha. Era um documento real. Papel timbrado, assinatura reconhecida, data carimbada. A holding se chamava VR Participações. 2 nomes que juntos Roque não havia ligado antes: Vasconcelos e Roque. Era um detalhe pequeno demais para perceber de passagem, grande demais para ser acidente. O homem havia colocado o nome dele próprio dentro da empresa que ia tomar a fazenda. Roque ficou olhando para isso por um momento. Havia algo ali que ia além da ganância. Havia raiva. Havia a necessidade de vencer de um jeito que ficasse registrado, que ele mesmo soubesse que havia vencido. Esse tipo de coisa não nasce do nada. Esse tipo de coisa é plantada. Abriu a pasta amarelada de novo e procurou a folha que tinha o endereço de Ernesto Vasconcelos. Encontrou uma cidade pequena a 200 quilômetros, comarca onde o processo havia tramitado. Havia também uma anotação de punho do advogado de Roque na época, garatujada à margem do documento. Réu saiu endividado. Família em situação precária. Improvável que retorne. O advogado havia errado. Ernesto não havia retornado. Havia mandado o filho. Ana Clara voltou com 2 xícaras e fechou a porta atrás dela. Colocou o café na mesa, puxou a cadeira e ficou de frente para o pai. Roque empurrou a folha com a anotação do advogado na direção dela, sem dizer nada. Ela leu, levantou os olhos. Ele cresceu ouvindo que essa terra era da família dele, disse ela. Não como pergunta. É o que parece. E em algum momento parou de questionar e começou a planejar. Roque tomou o café. Homem que cresce com uma narrativa dessas dentro de casa não consegue mais ver a diferença entre o que é verdade e o que ele quer que seja verdade. Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu notei algo estranho 6 semanas atrás. Uma inconsistência nos documentos da empresa dele que eu estava revisando. Ele pediu que eu olhasse. Achei que era para me envolver, me fazer parte disso, sem eu perceber. Fez uma pausa. Confrontei ele, com pergunta direta, olhando nos olhos. Ele respondeu com calma, com explicação técnica. Mudou de assunto na hora certa. Quase acreditei. Mas você continuou procurando. Continuei. Ela olhou para o pendrive em cima da mesa. Encontrei o contrato ontem à noite, por acaso, numa pasta que ele havia deixado no computador da sala. Passei a noite inteira verificando cada documento, cada número. Não dormi. Roque olhou para a filha. Ela estava inteira, com olheiras, com o cabelo ainda solto do pijama, sentada num escritório de fazenda às 5 da manhã na véspera do próprio casamento, e estava completamente inteira. Ele sentiu um orgulho que não cabia em palavra nenhuma. Você tem tudo no pendrive? Tenho o contrato, os extratos que mostram o fluxo de dinheiro para a holding e o registro da empresa com o endereço fiscal. Fica a 40 quilômetros daqui. Tudo junto é suficiente. Suficiente para quê? Era a pergunta que ficou no ar entre eles por um instante. Roque conhecia o caminho óbvio. Parar o casamento antes de começar, chamar quem precisasse ser chamado, mostrar os documentos. Simples, limpo, sem exposição. Ana Clara voltaria para dentro de casa e Leandro iria embora, pela mesma estrada que havia chegado. Mas a filha havia dito não. E quanto mais Roque pensava, mais entendia o porquê. Se aquilo acabasse em silêncio, Leandro iria embora. E talvez voltasse. Talvez tentasse de novo, com outro nome, com outra família, com outra fazenda. Homem que chega tão longe quanto havia chegado. Mais de 1 ano, um pedido de casamento, uma cerimônia montada.
Não para porque alguém mostrou um papel num escritório fechado. Para quando a vergonha é pública, quando não tem como fingir que não aconteceu. Ana Clara havia entendido isso antes do pai. Você ensaiou o que vai falar? Perguntou Roque. A noite inteira. Ele assentiu. E você sabe que quando você fizer isso, vai doer. Mesmo que ele não mereça que você sinta nada. Ela levou 1 segundo antes de responder. Eu sei, mas vai doer de qualquer jeito. A diferença é que assim eu escolho onde e na frente de quem. O celular de Roque vibrou em cima da mesa. Era Zé Tobias. Seu Roque, o cartório ainda não abriu, mas eu tenho um contato lá que me atendeu por mensagem. O nome que o senhor me deu, Leandro Vasconcelos, aparece como sócio administrador de uma holding registrada há 8 meses, VR Participações. Roque olhou para Ana Clara. Ela havia escutado, o rosto fechado. Mais alguma coisa, Tobias? Tem mais 3 registros de intenção de compra de propriedades rurais aqui na região vinculados a essa empresa. 2 já com processo em andamento. Os donos provavelmente nem sabem. Roque agradeceu e desligou. Ficou um momento com o celular na mão. Não era só a Boa Vista. Leandro estava operando em várias frentes ao mesmo tempo. A fazenda de Roque era provavelmente a maior, ou a mais importante simbolicamente por causa do pai. Mas havia outras famílias, outros homens que acordariam um dia com uma dívida que não entendiam em cima de uma terra que construíram a vida inteira. Tobias sabe de tudo? Perguntou Ana Clara. Sabe o suficiente. Ela levantou da cadeira e começou a reorganizar os papéis com aquela precisão de quem trabalha com números. Cada documento no lugar certo, cada prova em ordem. Separou o contrato da holding, os extratos financeiros, a folha do processo antigo com o nome de Ernesto. Colocou tudo dentro de uma pasta nova, limpa. Vou guardar isso aqui até a hora certa, disse ela com a pasta nas mãos. Roque olhou para o relógio. 6h20 da manhã. Lá fora, o céu começava a clarear nas bordas. Em pouco tempo, a casa ia acordar. Os convidados iam descer para tomar café, Dona Benta ia começar a movimentação na cozinha e Leandro ia aparecer com aquele sorriso que Roque havia visto tantas vezes e que agora fazia um sentido completamente diferente. O maior desafio das próximas horas não seria encontrar mais prova. Era agir como se nada soubesse. E Roque Marinho, que havia passado 40 anos aprendendo a esconder cansaço, dor e medo enquanto trabalhava, sabia muito bem como fazer isso. Mas a pergunta que ficou martelando enquanto ele apagava o abajur e deixava o escritório era outra. Ana Clara havia dito que queria fazer aquilo sozinha, no altar, com as próprias palavras. E Roque havia concordado. Mas concordar em deixar a filha enfrentar um homem assim, na frente de todo mundo, sem intervir, isso era a coisa mais difícil que ele havia sido pedido a fazer em 62 anos de vida. Dona Benta chegou às 6h30, com a chave que Roque havia deixado embaixo do tapete da cozinha, como sempre. Ela não precisava de instruções, sabia exatamente o que fazer num dia de casamento. Em 20 minutos, o fogão estava aceso, o cheiro de pão começava a tomar a casa, e a cozinheira ia e vinha cantarolando uma música que Roque não conseguia identificar. Ele tomou banho, trocou de roupa e desceu como se tivesse dormido bem. Ana Clara fez o mesmo. Apareceu na cozinha com o cabelo escovado, uma blusa simples, sorriso educado. Cumprimentou Dona Benta, perguntou se precisava de ajuda, aceitou o café com a naturalidade de quem não passou a noite inteira desmontando um homem em planilhas. Roque a observou do outro lado da mesa e pensou: ela é melhor que eu nisso. Os primeiros convidados desceram pouco depois das 7. Uma tia de Ana Clara, que havia chegado de ônibus desde o dia anterior, 2 primos que ele mal conhecia, a madrinha de casamento com o marido.
A casa foi enchendo de vozes, de café, de perguntas sobre a cerimônia. Roque respondia no piloto automático. Sim, a igreja era às 10. Sim, tinha almoço depois na fazenda. Sim, a decoração estava linda. Leandro desceu às 7h30. Estava barbeado, bem vestido, para ser ainda antes do terno, com aquele jeito fácil de entrar num ambiente e se fazer presente sem forçar. Cumprimentou todo mundo pelo nome, aceitou o café de Dona Benta com um obrigado genuíno e foi direto até Ana Clara, que estava encostada na bancada da cozinha. Roque não desviou os olhos. Leandro beijou Ana Clara no rosto e disse alguma coisa baixo que Roque não ouviu. Ela respondeu com um sorriso, não o sorriso dela de verdade, o que chegava aos olhos, mas um sorriso que bastava. Leandro não notou a diferença, ou notou e guardou. A manhã avançou com a lentidão específica das manhãs em que você está esperando algo acontecer. Roque ajudou a carregar arranjos de flores do celeiro até a varanda, conversou com o primo mais velho sobre o preço do boi gordo, tomou mais café do que devia. Tudo normal por fora. Por dentro, cada minuto era uma pedra. Foi por volta das 8h30 que o momento que Roque temia quase aconteceu. Leandro havia entrado no escritório, provavelmente procurando um banheiro livre. O da cozinha estava ocupado. A porta estava entreaberta. Roque estava no corredor e viu pela fresta. Leandro parou no meio do cômodo, olhou para a mesa e ficou parado por alguns segundos. A pasta com os documentos não estava mais lá. Ana Clara havia guardado no quarto dela antes de descer. Mas a gaveta do armário de aço estava com o cadeado pendurado por fora. Roque havia esquecido de recolocar depois de abrir durante a noite. Era um detalhe mínimo, o tipo de coisa que ninguém notaria. Leandro notou. Roque viu o homem olhar para o cadeado por um segundo a mais do que o necessário. Depois saiu do escritório, fechou a porta com cuidado e voltou para a sala como se nada tivesse acontecido. Roque ficou no corredor com o coração batendo fora do ritmo. 10 minutos depois, observou Leandro se aproximar de Ana Clara de novo, dessa vez na varanda, longe dos outros. A conversa durou pouco mais de 2 minutos. Roque não ouvia, mas lia o corpo de cada um. Leandro falava com calma, mas havia uma rigidez nos ombros que não estava lá antes. Ana Clara ouvia, respondia, deu uma risada leve num ponto qualquer da conversa. Quando Leandro foi embora, ela ficou olhando para o horizonte por alguns segundos com o copo de café nas mãos. Então se virou e encontrou o olhar do pai. Roque levantou as sobrancelhas, perguntando sem falar. Ela deu um aceno imperceptível com a cabeça. Está bem. Só quando se afastaram o suficiente da varanda, caminhando pelos fundos da casa, com pretexto de verificar as mesas do almoço, é que ela contou. Leandro havia perguntado sobre o pendrive. Disse que havia deixado alguns arquivos de trabalho no computador da sala e precisava checar uma coisa antes da cerimônia. Perguntou se ela havia mexido naqueles arquivos por acaso. Ana Clara havia dito que não, que nem havia ligado o computador da sala essa semana e mudado de assunto perguntando se ele havia confirmado o horário com o padre. Ele acreditou? Perguntou Roque baixo. Não tenho certeza, mas não tinha como pressionar mais sem se entregar. Roque assentiu. Era o máximo que Leandro podia fazer sem revelar que sabia o que havia naqueles arquivos. Se pressionasse mais, confessava. Então ficou quieto. E quieto era perigoso de um jeito diferente. Quieto significava que ele estava calculando. Falta quanto tempo? Perguntou Ana Clara. Roque olhou para o relógio. 1h20. Ela respirou fundo. Então vou me arrumar. Ele ficou olhando enquanto ela entrava pela porta dos fundos, com a postura de quem vai enfrentar algo difícil e já fez as pazes com isso. E então, a tia de Ana Clara apareceu do nada pela lateral da casa, sorrindo com um buquê de flores de papel crepom que havia feito ela mesma, dizendo que precisava da sobrinha agora para arrumar o cabelo. E a manhã continuou rolando como se o mundo estivesse em ordem.
Roque ficou nos fundos sozinho por um momento. Havia uma coisa que ainda pesava. Uma coisa que ele não havia dito para a filha, porque não sabia como dizer sem parecer fraqueza. E Roque Marinho não havia aprendido a linguagem da fraqueza nem quando precisou. O que pesava era simples. Em algum ponto do último ano, ele havia gostado de Leandro. Não como um genro conveniente, mas de verdade. Havia pensado que talvez a filha tivesse encontrado alguém de fiar. Havia imaginado, numa tarde ou outra, um neto correndo por aquele pasto. E agora tinha que carregar isso também. A vergonha de ter sido enganado por tempo suficiente para criar afeto por um homem que havia entrado pela porta da frente com um plano pronto. Mas vergonha é luxo. E Roque não tinha tempo para luxo naquela manhã. Caminhou de volta para casa, lavou o rosto no banheiro do corredor, olhou para o próprio reflexo por 2 segundos e foi se trocar para o casamento do qual ele sabia. E Leandro ainda não sabia que ele sabia, que não ia acontecer. A igrejinha de São Benedito ficava a 6 quilômetros da fazenda, no meio de uma estrada de terra que virava asfalto só nos últimos 500 metros. Pequena, branca, com um sino que funcionava desde 1942. Roque havia sido batizado ali. Havia casado ali. Havia enterrado a esposa dali. Conhecia cada banco de madeira, cada rachadura no piso de cimento, o jeito que a luz entrava pela janela do lado direito no período da manhã e esquentava a primeira fileira. Chegou cedo. Escolheu o banco da primeira fileira do lado esquerdo, onde a luz não batia, e ficou sentado sozinho por alguns minutos antes de os outros chegarem. Havia flores brancas em cada banco, laço de fita acetinada, o cheiro de incenso que a sacristã havia acendido cedo. Estava bonito. Era exatamente o casamento que Ana Clara havia descrito quando planejou tudo, meses atrás, com um caderninho e uma caneta na varanda da fazenda. Roque ficou olhando para o altar e respirou fundo. Os convidados foram chegando aos poucos. 70 e poucas pessoas. Família, vizinhos, alguns colegas de trabalho de Leandro que Roque havia cumprimentado 1 ou 2 vezes sem gravar os nomes. A igreja foi enchendo de vozes, de perfume, de crianças que não ficavam quietas nos bancos. Normal, humano. O tipo de cena que Roque havia esperado ver naquele dia por meses. Leandro entrou pela lateral com o padrinho, um rapaz alto que Roque sabia ser colega de empresa. Estava de terno cinza escuro, cabelo penteado, postura de quem chegou ao final de um caminho longo. Cumprimentou os convidados com apertos de mão e abraços. Chegou até Roque, estendeu a mão. Roque apertou a mão dele. Foi o aperto mais difícil da vida. Não porque precisou de força, precisou de frieza. Olhou para o olho do homem por 1 segundo, o tempo certo, nem longo demais, nem curto demais, e disse que estava tudo bem com a família dele, lá de Minas. Leandro disse que estava tudo bem, obrigado. Os dois se afastaram. O padre entrou pela sacristia e tomou posição no altar. O organista começou uma música suave. O padrinho conduziu Leandro até o altar e os dois ficaram de pé esperando, como manda o costume. Havia um murmúrio geral de expectativa. Aquele som específico de pessoas que estão num lugar feliz e sabem disso. Roque colocou a mão no bolso do paletó e sentiu a pasta dobrada que havia guardado ali. Os documentos. Ana Clara havia ficado com a cópia, mas Roque havia tirado uma segunda via ainda de manhã, enquanto ela se arrumava. Não combinou isso com ela, era só por garantia. O instinto antigo de homem que planta sabendo que o tempo pode virar. A música mudou, mais solene. A porta do fundo da igreja abriu. Ana Clara entrou de braço dado com a tia mais velha, Dona Celeste, que havia insistido tanto em substituir o pai nesse trecho que Ana Clara acabou cedendo, deixando Roque livre para sentar na primeira fileira e ver tudo de frente. Ele não tinha certeza se havia sido estratégia da filha ou acaso. Com Ana Clara, nunca tinha certeza.
O vestido era simples e branco, sem exagero. O buquê era de flores da própria fazenda, colhidas por Dona Benta de manhã cedo. Ela caminhava devagar, olhando para os lados com aquele sorriso que, se você não soubesse o que ela estava carregando por dentro, pareceria de noiva perfeita. Roque sabia, e precisou de todo o peso dos seus 62 anos para ficar sentado. Leandro a viu entrando e algo no rosto dele mudou. Não foi o sorriso veio, pontual, ensaiado. Foi nos olhos. Uma contração pequena, quase imperceptível, que Roque só notou porque estava olhando com a atenção de quem procura. Era a mesma expressão que Leandro havia feito na varanda de manhã, quando perguntou sobre o pendrive. A expressão de um homem que está fazendo conta. Ana Clara chegou até o altar. Dona Celeste se afastou e foi sentar. O padre abriu o livro. Os convidados ficaram em silêncio. Leandro estendeu a mão para Ana Clara. Ela olhou para a mão por um segundo que durou muito mais do que um segundo. E então olhou para o rosto dele. Roque viu o momento exato em que Leandro entendeu. Foi no olhar dela. Não havia raiva, não havia choro, não havia nada que Leandro pudesse usar como argumento. Havia clareza. A clareza fria de quem passou semanas investigando, uma noite inteira confirmando, e chegou do outro lado sem dúvida nenhuma. Era o olhar de uma mulher que já sabia tudo e estava apenas esperando a hora certa. O sangue saiu do rosto de Leandro antes da primeira palavra. Ele abriu a boca levemente, fechou. E por uma fração de segundo, Roque viu uma coisa que não esperava ver: arrependimento. Não o tipo que muda alguma coisa, não o tipo que vale perdão, mas o tipo real, que aparece quando uma pessoa entende que o que perdeu era maior do que o que queria ganhar. Foi rápido, sumiu antes que qualquer convidado pudesse notar. Ana Clara se virou para os presentes. A voz saiu firme, sem tremor, sem pausa no lugar errado. Eu preciso pedir desculpas a todos vocês por terem vindo até aqui. Não haverá casamento hoje. Um silêncio absoluto tomou a igreja. O tipo de silêncio que pesa. Ela abriu a pasta que havia guardado dentro do buquê. Roque só percebeu naquele momento a pasta dobrada entre as flores, invisível do banco da frente, e colocou o contrato aberto em cima do livro do padre, que recuou um passo sem entender. Virou-se de volta para Leandro. Esse contrato é seu. Encontrei no seu arquivo. Você o assinou 3 semanas antes de me pedir em casamento. É a compra da Fazenda Boa Vista pela holding que você administra. Uma pausa de 2 segundos. Eu quase acreditei em você, e essa é a única coisa que me envergonha hoje. Um parente de Leandro, lá nos fundos, gritou que era mentira. Roque se levantou. Não disse nada. Ficou de pé na primeira fileira, de frente para o altar, com os ombros abertos e as mãos soltas ao lado do corpo. 62 anos, costas curvadas de trabalho, o terno que só usava em casamento e velório. Ficou olhando para o parente, até o homem sentar de volta. Silêncio total. Leandro ainda estava de pé no altar. A boca entreaberta, os olhos em Ana Clara, as palavras que havia passado anos construindo completamente sumidas. Pela primeira vez, o plano não tinha próximo passo. Pela primeira vez, não havia saída elegante. Não havia explicação técnica. Não havia como mudar de assunto na hora certa. Havia apenas a verdade dela, posta em cima do livro do padre, na frente de 70 pessoas. Leandro saiu da igreja pelo corredor lateral sem dizer uma palavra. Não correu, não gritou. Caminhou com aquela compostura de sempre, os ombros ainda retos, o queixo ainda erguido, como se o hábito de anos mantivesse a postura mesmo quando tudo o mais havia desmoronado. O padrinho ficou para trás, confuso, olhando primeiro para a porta, depois para Ana Clara, depois para o chão. Os convidados ficaram em silêncio por mais alguns segundos. Depois começou o murmúrio, baixo, espalhado, o tipo de conversa que nasce quando 70 pessoas viram a mesma coisa e nenhuma sabe direito o que fazer com isso.
O padre fechou o livro calmamente, pegou o contrato de cima da mesa com 2 dedos, como quem recolhe algo que não lhe pertence, e entregou de volta para Ana Clara sem comentário. Tinha 73 anos e havia visto muita coisa naquela igrejinha. Não era homem de se perturbar facilmente. Ana Clara dobrou o contrato, colocou de volta na pasta e desceu do altar. Roque estava esperando no corredor central. Os dois saíram juntos pela porta principal sem pressa, atravessaram o adro de pedra irregular com o sol das 10 da manhã na cara e foram até a sombra de uma árvore do lado de fora, enquanto os convidados ainda tentavam entender o que haviam presenciado. Nenhum dos dois falou por um momento. Depois, Ana Clara disse: "Acabou." Não era pergunta, era constatação. Roque assentiu. Ela estava bem, pelo menos bem o suficiente para estar de pé, para ter a voz firme, para segurar a pasta com os documentos sem deixar a mão tremer. Mas Roque conhecia a filha. Sabia que o que havia dentro dela naquele momento era uma mistura que levaria tempo para processar. Alívio, raiva, tristeza e aquela exaustão específica de quem segurou tudo sozinho por semanas e só agora podia começar a soltar. "Você quer ir para casa?" perguntou ele. "Sim, mas antes preciso fazer uma coisa." Ela pegou o celular e ligou para Zé Tobias. Pediu que ele fosse pessoalmente ao cartório assim que abrisse na segunda-feira, com as cópias dos documentos que haviam separado, e registrasse tudo formalmente. Zé Tobias disse que estaria lá às 8 em ponto. Depois, ela desligou e ficou olhando para o celular por um segundo. "Os outros agricultores", disse ela, "os que a holding estava atacando. Alguém precisa avisar." Roque não respondeu imediatamente. Estava pensando na mesma coisa desde que Tobias havia mencionado as outras propriedades de manhã cedo. 3 famílias, pelo menos, provavelmente mais quando a holding fosse investigada por completo. Gente que havia dormido naquela noite sem saber que tinham um processo de compra compulsória tramitando nas sombras. "Uma coisa de cada vez", disse ele. "Primeiro a gente põe a casa em ordem." Ana Clara assentiu. E os dois voltaram para o carro, enquanto alguns convidados ainda saíam da igreja em pequenos grupos, conversando baixo, com aquela expressão de quem vai ter muito assunto no almoço de domingo. Nos dias seguintes, as coisas se moveram com a velocidade específica de quando a verdade finalmente tem documentos para se sustentar. Zé Tobias foi ao cartório na segunda. O tabelião que atendeu reconheceu o nome da VR Participações. Havia registrado outros documentos daquela empresa nos últimos meses e ficou quieto por um segundo a mais do que devia ao ver as cópias que Tobias apresentou. Esse silêncio foi notado. Uma semana depois, quando os documentos foram entregues ao advogado que Ana Clara havia contratado, o tabelião foi identificado como parte do esquema. Era ele quem autenticava os contratos e garantia a legalidade aparente das operações. O nome dele era Gilberto, 61 anos, 22 de cartório, e havia trabalhado com Ernesto Vasconcelos 2 décadas atrás, no processo que tentou tomar a Boa Vista pela primeira vez. Roque ficou sabendo disso numa tarde, sentado na varanda com o advogado, e ficou em silêncio por um bom tempo depois que o homem foi embora. Era a peça que faltava. Leandro não havia construído aquilo sozinho. Havia herdado não só o ódio do pai, mas a infraestrutura. O tabelião corrupto era o mesmo de 22 anos atrás, mais velho, mais experiente, operando na sombra com muito mais cuidado. A história do pai de Leandro havia voltado completa, e completa era mais fácil de fechar. Leandro foi localizado numa cidade a 300 quilômetros, num apartamento alugado que usava quando estava em viagem de trabalho. O advogado de Ana Clara entrou com os documentos que provavam a fraude, o contrato de intenção de compra assinado antes do noivado, os fluxos financeiros da holding, o registro das outras propriedades sendo atacadas. O processo seguiu.
Leandro tentou contratar 2 advogados antes de encontrar um que aceitasse o caso. As outras famílias foram avisadas uma a uma. Ana Clara foi pessoalmente em 2 delas. Pegou o carro, foi até as propriedades, sentou com os donos na sala e explicou o que havia encontrado. Em todos os casos, o choque foi o mesmo. A holding tinha avançado longe o suficiente para que as famílias já tivessem assinado algum documento sem entender completamente o que estavam assinando. Em 3 casos, deu para reverter. No 4º, o processo estava avançado demais e precisou de uma briga mais longa. Roque acompanhou tudo de perto, mas deixou Ana Clara conduzir. Não porque não quisesse ajudar, porque sabia que não era o papel dele. Ela havia iniciado aquilo. Era a obra dela. Numa tarde de quinta-feira, quase 2 meses depois do dia da igreja, Roque foi até a sede do capataz com um envelope. Zé Tobias estava limpando uma enxada na porta quando ele chegou. Tomaram café, conversaram sobre o gado, sobre a chuva que não vinha. Depois, Roque colocou o envelope na mesa. Escritura dos 5 alqueires do fundo da propriedade, seus, já registrado. Zé Tobias ficou olhando para o envelope por um momento. Não abriu. Não disse nada imediato. Depois, ergueu os olhos para o patrão. Não era necessário, seu Roque. Era sim. Só demorei mais do que devia. O capataz pegou o envelope, dobrou e colocou no bolso da camisa. No dia seguinte, estava no campo às 5 da manhã, como sempre. Sem discurso, apenas continuidade, que é o jeito que homens criados na terra mostram gratidão. A holding foi dissolvida por ordem do juiz 4 meses depois. Leandro respondeu pelo esquema e por todas as operações que a investigação havia encontrado. O tabelião Gilberto foi indiciado junto, e dessa vez sem possibilidade de escapar por vício de processo. Os documentos eram limpos, a cadeia de provas era sólida e havia testemunhos de 4 famílias diferentes. Roque soube da sentença por uma ligação do advogado numa tarde comum de trabalho. Agradeceu, desligou e voltou para a roça. Não havia o que comemorar além do que já havia sido comemorado. E o que havia sido comemorado não foi a sentença. Foi o dia em que Ana Clara saiu da igreja com a cabeça erguida e o contrato na mão. Tudo o mais era apenas a conta sendo fechada. 6 meses depois do dia da igreja, Ana Clara abriu um escritório pequeno na cidade. Não era grande coisa por fora. Uma sala alugada num sobrado antigo, uma placa simples com o nome dela e o ramo de atuação. Consultoria financeira rural. Mesa, computador, 2 cadeiras para clientes, uma estante com os livros que ela havia carregado desde a faculdade. Roque foi no primeiro dia ajudar a montar as prateleiras e ficou olhando para o espaço com aquela expressão de pai que está vendo algo crescer. Você vai precisar de mais cadeiras, disse ele. Ela riu. Deixa eu primeiro ter clientes suficientes para justificar mais de 2. Tinha. Em menos de 3 meses, o escritório estava atendendo 11 famílias de agricultores da região. A maioria chegou pelos mesmos canais que a holding havia usado para encontrar vítimas. Feiras rurais, indicação de vizinho, um cartaz num armazém. Só que dessa vez, quem os recebia era Ana Clara, e o que ela oferecia não era uma armadilha com cara de oportunidade. Era a explicação clara do que estavam assinando antes de assinar. Em 3 dos casos que ela havia iniciado ainda antes de abrir o escritório, conseguiu reverter contratos que a holding havia deixado pendentes. Os donos das propriedades não entenderam completamente os detalhes jurídicos de como aquilo havia sido possível, mas entenderam o resultado. Suas terras continuavam deles. Isso bastava. Ela não virou celebridade regional. Não foi parar em jornal nem em programa de rádio. Ficou conhecida do jeito que as coisas ficam conhecidas no interior. De boca em boca, despacio, com credibilidade que se constrói caso a caso. A mulher que havia quase se casado com um golpista e virado o jogo no altar,
Virou com o tempo simplesmente a mulher que entendia de conta e não deixava ninguém assinar papel sem ler antes. Era um legado melhor. Numa tarde de sábado, Rock foi buscá-la no escritório para almoçarem juntos, como faziam toda semana. Esperou do lado de fora enquanto ela terminava uma ligação, encostado na caminhonete, olhando para a rua movimentada da cidade pequena. Uma mulher passou empurrando um carrinho de bebê. Um casal de velhos saiu de uma farmácia de braço dado. 2 meninos disputavam uma bola de borracha na calçada da frente. Rock ficou observando aquilo, o barulho comum de uma tarde comum, e pensou em quanto tempo havia passado desde que havia conseguido estar presente num momento sem que alguma coisa pesada estivesse por baixo. Ana Clara saiu e perguntou no que ele estava pensando. Em nada, ele disse, e era verdade. O inverno chegou cedo naquele ano. As madrugadas esfriaram antes do esperado, e Rock começou a acordar com dor na lombar, que ele atribuía ao colchão, e Dona Benta atribuía à idade. E provavelmente Dona Benta tinha razão. Levantava, acendia o fogão para aquecer a cozinha, tomava o café que Ana Clara deixava preparado quando dormia na fazenda, o que era mais frequente do que ele esperava, considerando que ela tinha apartamento alugado na cidade. Ela não explicava por que voltava tanto. Ele não perguntava. Havia uma manhã específica, numa sexta-feira de julho, em que Rock estava na varanda com a xícara nas mãos, quando escutou o carro de Ana Clara chegando pela estrada de terra. Eram 5h40 da manhã. Ela desceu com o casaco, uma mochila e aquela expressão de quem não dormiu bem, mas está bem assim mesmo. Reunião cedo? Perguntou ele. Às 8, vim antes. Ela entrou, buscou café e voltou para a varanda. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o campo ainda escuro, enquanto o céu ia abrindo devagar nos tons que Rock conhecia desde criança. Primeiro cinza, depois um azul que não tem nome exato, depois o laranja que aparece bem antes do sol. Você está bem? Ela perguntou depois de um tempo. Rock pensou na pergunta de verdade, coisa que ele raramente fazia quando alguém perguntava isso. Estou, disse ele. E em seguida, porque achava que ela merecia mais do que uma palavra, acordei outro dia pensando na sua mãe, no jeito que ela tomava café aqui, nesse mesmo lugar. Fiquei triste por um momento. Depois fiquei grato, que é o que fica quando a saudade já não dói tanto. Ana Clara ficou quieta. Depois colocou a cabeça no ombro do pai por um segundo, o tipo de gesto que não precisa de duração para ter peso, e voltou a olhar para o campo. Rock não disse mais nada. Não era necessário. Havia uma pergunta que as pessoas faziam às vezes, vizinhos, parentes, gente que havia estado na igreja naquele dia, sobre Leandro. Sobre se Rock havia sentido raiva, sobre se havia ficado com vontade de fazer alguma coisa além de ficar de pé, em silêncio, naquela primeira fileira. Rock respondia que não havia tempo para raiva quando há trabalho a fazer. Era uma resposta verdadeira, mas incompleta. A completa era mais difícil de explicar. Havia um momento, naquela madrugada no escritório, quando o áudio havia cortado e ele havia ficado com o celular na mão sem prova suficiente, que Rock havia sentido algo que não era raiva. Era uma clareza fria, quase tranquila, de que a vida inteira havia se resumido àquelas horas. Tudo que havia construído, tudo que havia perdido, tudo que havia guardado, estava ali, naquela sala pequena, às 4 da manhã, esperando ele decidir o que fazer com isso. E o que ele havia feito era confiar na filha, não porque era fraqueza, porque era a coisa mais certa que já havia feito. Leandro havia calculado tudo com precisão. O tempo, as pessoas, os documentos, a abordagem. Havia calculado um fazendeiro velho e uma filha jovem que poderiam ser manipulados pela aparência de amor. Havia calculado errado, porque havia calculado com arrogância. E arrogância é a única conta
que sempre fecha no vermelho. Rock não pensava mais nele com raiva. Pensava raramente e sem temperatura. O jeito que se pensa em algo que já não tem poder sobre você. Numa manhã de agosto, acordou antes do sol como fazia há 40 anos. Tomou o café que Ana Clara havia deixado preparado. Calçou a botina, pegou o chapéu e foi até a varanda. A fazenda Boa Vista estava escura na frente dele, os contornos dos pastos e das árvores apenas sugeridos pela luz que começava a vazar no horizonte. O frio mordia os braços e ele deixou morder. Era o frio da sua terra, do seu tempo, do seu lugar no mundo. Pensou no pai, que havia construído os primeiros alqueires com as mãos e deixado para ele como quem passa um bastão. Pensou na esposa, que havia estado nessa mesma varanda por 30 anos e deixado um silêncio que levou tempo para deixar de doer. Pensou na filha, que havia entrado numa igreja de vestido branco com uma pasta escondida no buquê e saído de lá inteira. Não pensou em Leandro. Esse homem não cabia mais naquele horizonte. Ficou ali até o sol aparecer de verdade, aquecendo o rosto devagar. Então, colocou a xícara vazia em cima do corrimão de madeira velha, desceu os degraus da varanda e foi trabalhar. Como todo dia, como sempre. A fazenda Boa Vista continuava, e isso era suficiente. Às vezes, o maior erro não é confiar, é ignorar o que já está claro na sua frente. Leandro tinha um plano. Rock teve paciência, mas quem decidiu o final foi Ana Clara. Nem todo golpe começa com violência. Muitos começam com palavras bonitas, e quando a verdade aparece, ela não pede licença, ela expõe. Se essa história te prendeu, deixa o like. Isso ajuda mais do que você imagina. E comenta aqui embaixo. Você teria exposto tudo ali, na frente de todo mundo. En mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, el siguiente paso del plan. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forzar clip. Chica, ojalá forzar clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas los pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two. She broke every one. Aparte nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas.
E-A-N-G-R-O-U-S. No something feel like enough. Make a mess. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, ¿verdad que esto no se puede hacer así como así? Tengo piedra. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería hasta allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Talking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba, la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro.
Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Ay, están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. When you get home. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? ¿Te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear